Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, o que eu achei interessante para essa aula é eu não começar um conteúdo novo, porque eu percebi que nas atividades que vocês mandaram, muita gente ficou com dúvida em algumas questões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar as que vocês tiveram a maior dúvida de questão, e daí o que vai, junto com o meu post da aula, eu vou mandar o anexo das páginas que estão grifadas na apostila para a gente manter o hábito de sublinhar o que é mais importante. Então, vai o anexo das páginas que vocês vão grifar, e hoje eu gostaria de salientar esse conteúdo aqui. Para quem é aluno novo, não sei se já deve ter trabalhado em outras escolas, mas os meus alunos tiveram isso no quarto ano. Claro que não é obrigação de vocês lembrarem do conteúdo que vocês viram quase um ano atrás. Como a gente aprendeu sobre matéria, sobre os estados físicos da matéria, tipos de misturas, então agora a gente vai ver essas transformações, certo? Essas transformações elas podem acontecer de duas formas. Física e química, certo? A biológica, que eu coloquei para muitos no WhatsApp, que eu iria explicar, ele entra na química, tá? Ele não é uma terceira transformação. Então a física, lembrando lá dos exemplos comuns que a professora dava no passado, o corte de um papel, o corte de uma fruta, um papel amassado, coisas assim, que por mais que mude a estrutura da matéria, ela continua sendo aquilo que ela era. Então se eu pegar e rasgar o papel, mudou, ele teve uma transformação, ele teve uma mudança, mas ele continuou sendo o papel, certo? Mas a partir do momento que você pega este papel e queima o papel, o que acontece? Ele forma uma nova substância, que é o quê? A própria fumaça, que é o estado gasoso, ela é uma nova substância. E outra coisa, então, a cinza, que vocês lembram no passado, que a professora pegava o papel, ele não tinha mais a característica original, que são as propriedades originais. Então, ele entra no química. Então, se você pegar a fabricação do papel, ela é química. Por quê? Porque ela vem lá da madeira, que passa pelo todo o processo na fábrica. Então, se você pegar a fabricação do papel, sendo que não mantém as propriedades originais da madeira, formou uma nova substância, ela é química. Agora, se você pegar o papel, que já está pronto, e rasgar, é física, porque ela continua sendo a mesma coisa. Isso entra na fruta, no bolo. Então, o fazer o bolo, o confeitar o bolo, né? Você usa os ingredientes. Então, aquele ovo, aquele leite, aquele açúcar nunca mais vai voltar às características originais do início. E forma o bolo, que é uma nova substância. Agora, você pegar o bolo e cortar o bolo, somente cortar o bolo, ela é física. Por quê? Porque mantém as propriedades originais e não formou uma nova substância. Lembra que eu falei que a maioria das coisas que envolviam a queima eram químicas? Então, já na primeira perguntinha ali da página 30, foi o que muitos erraram. Muitos colocaram a física, porque ela continuava sendo vela. Então, ficou só com uma coisinha na cabeça só. Na realidade, você tem que ver as duas. Ou necessariamente, que nem na química, às vezes uma só. Por exemplo, lembra no passado que a gente fez aquela feira lá de produtos bolorados e não sei o que vocês levaram tomate, laranja, um monte de coisa. Se você pegasse a laranja daquele dia, você iria dizer assim, ela é física porque ela continuou sendo a laranja. Só que daí entra nesta aqui, formou uma nova substância, que é o bolor. É o fungo que entrou na laranja e formou aquela nova substância. Então ela é química pelo simples fato de ter formado uma nova substância. Naquele dia ainda era laranja, mas se você tivesse deixado por meses, não ia mais ter laranja. Ela ia apodrecer, 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 virar pó e sumir, né, na natureza, que é a decomposição. Então a decomposição, ela entra na química, certo? Então, na questão 29, o amassar um papel é física, porque continua sendo papel e não formou uma nova substância. Fotossíntese, vamos relembrar bem rapidinho. A fotossíntese
gás carbônico, luz solar, sais minerais e a água. Esses 4 elementos formam a glicose. Se formou a glicose, já é química, tá? Por quê? Porque ela é uma nova substância. E aquilo que a árvore pegou, pegou pela raiz, pegou pela folha, ela não mantém mais as propriedades originais. Então ela é química. Quebrar um copo de vidro, física, porque quebrou. Mas a fabricação do vidro é química, lembram? Vem da areia, tem todo aquele processo. Ferver a água, uma dica, galerinha. Tudo que envolver as transformações da água é física, tanto que quando vocês viram na apostila os estados físicos era com relação à água. Então, água derrete, a água no congelador vira gelo, física. Ah, mas virou uma nova substância. Não, ele só mudou o estado. A substância é a mesma, é a água. Ele só mudou a forma, tanto que se você tirar do congelador, ele volta a ser aquela água. Então, envolveu a água é física, neste caso aqui das mudanças físicas da água. Dissolução do açúcar em água. Tá? Alguns ficaram em dúvida, mas ela é química, porque ela forma uma nova substância. E alimento decompondo-se no lixo. Tendo a palavra decomposição, lembra que eu falei aqui, decomposição chega o momento em que ela não vai mais existir, tá? Que é o caso de alguns corpos invertebrados, que é o caso dos vegetais, eles vão desaparecer. Não é que eles desapareceram num toque de mágica, é porque eles foram decompostos pelas bactérias, pelos micro-organismos. E daí entra de novo naquela questão 30, né? Que a queima da vela, então, ela é química, porque ela forma uma nova substância, que é o fogo, que é o fogo. E outra, a parafina, se você deixar queimar a vela até o final, ela vai ficar só um pedacinho, ela não mantém a propriedade original, beleza? Muita gente errou a 32, mas vocês não têm culpa. É porque a prof ainda não tinha explicado a biológica para vocês. Então, como eu falei, não existem 3, existem as 2 e a biológica está dentro da química, tá? Então, existe a física e a química. A biológica está na química. Então, é como se fosse assim, existe a física e a química. A química, ela pode ser biológica ou não biológica. Daí eu tinha 4 opções. Por que para muitos eu expliquei em áudio que é a queima do carvão? Porque é o único que não envolve ser vivo. Ó. Pode ver que a prof até sublinhou aqui o bio, que significa vida. Mas aí você vai dizer, por exemplo, na letra B, vinho e uva não são seres vivos, mas é que a fermentação, a fabricação, ela envolve a fermentação. E o que envolve fermentação é com micro-organismos. Então, envolveu micro-organismos, envolveu seres vivos. Mesma coisa, crescimento da massa do pão. É o fermento biológico. Também tem micro-organismos que vai ativar essa fermentação. E o vagalume, que é um ser vivo também, tá bom? 33. A água líquida é obtida a partir do gelo e as chuvas ácidas transformam em mármore superfícies lá sujeita à erosão. Se aqui a prof falou que a água tem a ver com física, a primeira, gente, apareceu física, água virando gelo, água evaporando. A gente volta lá na aula passada da solidificação, da fusão. Inclusive é uma atividadezinha que eu tô passando para vocês em folha sobre essas mudanças, tá? Que é a fusão, solidificação. Lembram lá da aula passada? Qualquer dúvida, volta um post lá na aula de ciências. Então, alternativa B, que é físico, química e química. E com relação a essas que mais me chamaram a atenção foram essas aqui. O resto, para todo mundo que me mandou, bem tranquilo, tá? As que mais me chamaram a atenção foram essas. A da vela, que ela é química, porque ela forma uma nova substância. A da queima do carvão, então carvão não envolve ser vivo, por isso que ela é a alternativa errada. E daí nós iniciamos o ciclo da água que vocês fizeram atividade, tá? A prof vai mandar para vocês um anexo também de todas essas minhas páginas que estão sublinhadas. Alguns tiveram muita dúvida naquela questão da água, as características da água, tá? Alguns colocaram a fórmula, alguns colocaram os elementos que tem na água. Na realidade,
seria desta parte aqui. Quais são as características da água? Se ela for potável, cristalina, pura, ela é sem cheiro, sem cor e sem sabor. Que daí são aquelas 3 palavrinhas que a prof decorava lá na escola. Insípida, incolor e inodora. Incolor não tem cor, inodora não tem cheiro, insípida não tem gosto, tá? E acredito que nas atividades ninguém, pelo menos, questionou assim, até porque o ciclo da água a gente vê desde o 2º, 3º, 4º, 5º ano. E paramos na página 38. A partir da semana que vem a prof vai começar a mandar gabarito, tá? É bem mais fácil até para vocês corrigirem. Então, conforme foi conversado na reunião com os pais, as professoras vão receber um ok, né? A gente vai receber, dar um ok para vocês que foi recebido a folha ou as atividades da apostila. E nisso, a gente nas próximas aulas manda o gabarito para vocês olharem. Única coisa que vocês podem continuar é mandando áudio se vocês têm questão que não entenderam, isso vocês podem perguntar à vontade. Agora a resposta a prof não manda mais no dia que vocês enviarem a atividade. A prof dá um ok de recebido e daí vocês conferem no gabarito na próxima aula, tá bom? Então, para a aula de hoje, assistir o vídeo dessa explicação e fazer a folhinha que a prof mandou de atividade, tá bom? Tá lá no anexo do portal. Então, um beijo e um bom final de semana.